A construção naval é complexa, especialmente para embarcações de alto desempenho, mas mesmo leigos sabem que a principal função de um navio é transportar passageiros ou carga por um corpo d'água sem afundar. Ou talvez ir explodir alguma coisa. É justamente essa última parte, o sem afundar, não o explodir, que foi tratada com bastante liberdade no RP Flip, que é o único navio autossubmersível já feito. Projetado para pesquisas navais na Guerra Fria, o Flip está em serviço desde os anos 1960. Ele continua sendo o único navio registrado que afunda e ressurge. Não uma, nem duas, mas mais de 300 vezes. Acho que é isso, vai se ferrar, Titanic. O Flip é a materialização naval da frase. Não deveria funcionar, mas funciona. E a única coisa mais estranha do que sua história é o seu design. Agora, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos queriam resolver um problema muito específico: como lançar um míssil nuclear transportado por submarino sem revelar a posição do próprio submarino. A resposta era imediatamente óbvia. Tudo o que você precisa fazer é lançá-lo debaixo das ondas. Assim, o submarino nunca precisa realmente emergir, e o inimigo não consegue identificar a localização exata de onde o míssil foi lançado. Isso foi chamado de Projeto Subrock, e havia apenas um problema com ele. Pouco se compreendia as variações de amplitude em ondas sonoras submarinas causadas pelas inclinações do fundo do oceano. Se um submarino soviético lançasse um míssil da superfície ou até mesmo debaixo da superfície, os submarinos americanos da época não seriam capazes de localizar o submarino inimigo precisamente por causa dessas flutuações. O Flip resolveu esse problema, mas não foi tão simples como alguém do escritório de pesquisa naval sugerindo financiar um navio para fazer exatamente o que navios não deveriam e usá-lo em pesquisas. Inicialmente, pensou-se em usar navios ou submarinos existentes para pesquisas, mas isso não funcionou porque eles giram e balançam em mar aberto. O submarino USS Barr foi usado para pesquisa, mas logo ficou claro que não era adequado para a função. Ele tinha braços de 100 pés, mas não conseguia se orientar a 300 pés de profundidade porque as ondas moviam muito o submarino. Resumindo, é difícil captar bem a direção do som sem estar totalmente estável. Ao buscar que plataforma construir, o Dr. Alan Weiner, cientista da Marinha na época, notou que os MOPs flutuavam com grande estabilidade em águas agitadas. Então, e se você simplesmente fizesse um MOP realmente grande, com instrumentos de pesquisa dentro dele e o virasse de cabeça para baixo? E foi assim que o RP Flip nasceu. Os requisitos originais eram ambiciosos. A nova embarcação precisava ter um calado de 300 pés para instalar hidrofones, microfones submersíveis e ser muito silenciosa para não interferir com eles. A seção submersível da embarcação exigia alta rigidez torsional, enquanto a parte de superfície precisava ter um laboratório de eletrônica. Além de tudo isso, ela precisava cumprir um requisito principal: afundar de propósito sem matar todo mundo. RP Flip quer dizer Research Platform Floating Instrument Platform e atendeu perfeitamente aos requisitos. O segredo dessa habilidade é a flutuabilidade. A Flip precisa ser tão flutuante que não pode afundar. A Gunderson Brothers Engenharia, que a construiu, resolveu isso cortando tudo abaixo da proa e anexando uma longa boia de spar ao navio. Por isso, de cima, ela lembra um híbrido de navio e submarino ou uma serpente marinha mecânica, com cabeça grande, caso você seja mais criativo. O princípio da flutuabilidade é simples. Se a densidade média de um objeto for menor que a do fluido ao redor, ele flutua. Um salve para Arquimedes. O tipo de boia acoplada ao Flip é uma boia spar. Boias spar são boias finas e longas que flutuam na posição vertical. E essa categoria era ideal para o navio porque elas são projetadas para serem incrivelmente estáveis, apesar do movimento do oceano. Por isso, essas boias sempre foram as preferidas em pesquisas oceanográficas. A spar do RP Flip é, na verdade, a mais longa do mundo. O navio inteiro mede 355 pés ou 108 metros e só a boia representa 315 pés ou 96 metros do comprimento total do navio.
A maioria das boias spar oceanográficas tem apenas alguns metros. Esta boia é afunilada, com diâmetro de 6,5 metros na popa, estreitando até 4 metros na proa. O design afunilado torna o navio menos sensível às ondas, movendo-se menos de 1 metro verticalmente, mesmo com ondas de 10 metros. Um dos engenheiros e tripulantes originais, Ed Childers, lembrou que o navio era anormalmente estável, mesmo em mar agitado. Ele tomava café com os companheiros no convés superior, mesmo com ondas de 6 metros atingindo o navio, e a plataforma parecia tão estável quanto uma ilha, o que é incrível. O desafio de construir algo que deve girar 90 graus e permanecer submerso por cerca de um mês é que tudo precisa continuar funcionando durante essa rotação. Todo gerador, instrumento de pesquisa, tanque de água, vaso sanitário, beliche, corrimão, chuveiro, porta de geladeira, enfim, tudo precisa ser projetado considerando a rotação. Deve ser de uso duplo, ou seja, com 2 ângulos de utilização, não 2 funções. Por isso, o passeio pelo Flip lembra aquelas casas bizarras de carnaval. Portas são instaladas no chão e paredes, escotilhas no teto e muitos objetos possuem suportes giratórios. Toda a propulsão foi removida do navio para aumentar a flutuabilidade. Apesar de ter 3 geradores, 2 de 200 HP e um gerador auxiliar de 54 HP, o Flip usa-os apenas para os equipamentos de pesquisa e alojamentos. O navio, sem hélices, precisa ser rebocado até a posição antes do início da pesquisa. O aspecto mais importante do navio, pelo menos quando se trata de sua capacidade de girar, são os tanques de lastro, sem os quais ele não conseguiria fazer o que faz, não é mesmo? Após o Flip ser rebocado ao local, cientistas preparam os instrumentos, instalando alguns fora e outros dentro da boia spar, conforme necessário. Eles dão sinal verde à tripulação e a rotação começa. Em menos de meia hora, o navio vai da horizontal à vertical, o que o torna único. Em apenas 30 minutos, seu calado muda de pouco menos de 4 metros ou 13 pés para 91,4 metros ou 300 pés. Ele faz isso usando vários tanques de lastro. A tripulação abre as válvulas e inunda os tanques com 700 toneladas de água do mar. A inundação começa na popa, e então, graças ao peso da água, essa parte da boia perde sua flutuabilidade, começa a afundar e se inclina para baixo. Os tanques de lastro são preenchidos seção por seção em direção à proa, expulsando o ar. Com cada tanque cheio, a popa se inclina para o fundo e a proa para o sol. A boia vira um mastro de cerca de 700 toneladas, estabilizando o navio, permitindo que os cientistas trabalhem livremente. O Flip comporta 16 pessoas, das quais 5 são tripulantes e o restante cientistas. Assim, pode ficar no mar por cerca de 35 dias. Possui tanque de 1.500 galões de água potável e dessalinizador por osmose reversa de 31 galões. Apesar de surpreendentemente estável, o navio tinha limites. Ed Charters relatou uma expedição em 1969 perto do Havaí, quando o Flip foi testado pela primeira vez. Uma forte tempestade localizada a cerca de 2.400 quilômetros de distância gerou ondas de 25 metros ou 82 pés. Caramba! Foi a primeira vez que o Flip foi tão desafiado pelo mar e a tripulação precisou subir à plataforma mais alta do navio, único local seguro das ondas. Eles logo ficaram sem energia e perderam uma caixa de comida. O capitão percebeu que até a flutuabilidade do Flip estaria em risco se as ondas aumentassem muito. Eles decidiram evacuar para o navio, que rebocou o Flip até o ponto de pesquisa, temendo afundar. Felizmente, as ondas não aumentaram além do que viram naquele dia, e o navio segue sem ter afundado até hoje. Pelo menos se estamos falando de quase afundamentos planejados. Isso, no entanto, é o extremo do espectro de agitação das ondas. O Flip é mais estável que outros navios porque a maior parte de sua massa, os tanques de lastro com água, fica abaixo das ondas. Luke Linan, oceanógrafo que operava o Flip,
Disse que a tripulação costumava relaxar durante tempestades e rir de outros barcos sendo castigados pelos ventos e ondas. Os engenheiros acharam outra forma de melhorar a estabilidade do Flip, baseada novamente em física simples. O Flip soltava 3 pernas subaquáticas, na verdade correntes de âncora de 10 toneladas, trançadas com nylon e capazes de suportar 32 mil quilos de pressão. Para suportar tanta pressão, a linha precisava ser extremamente grossa, e essas linhas em particular mediam 3,8 centímetros ou 1,5 polegadas de diâmetro. Apesar de geralmente funcionar e dar estabilidade, numa expedição no Golfo do México, uma correnteza forte puxou a primeira corrente e inclinou o Flip em 45 graus. Essa foi provavelmente a vez que o Flip mais quase afundou sem querer, pois as correntes subsuperficiais fizeram o que as ondas nunca conseguiram. Para resolver, o capitão teve que pular no bote e cortar a linha de nylon que prendia a corrente da âncora. Cientistas e tripulação ficavam a bordo por um mês. E quando era hora de arrumar as coisas e partir, o Flip simplesmente usava ar comprimido para forçar a saída da água do mar dos tanques. Isso era feito na ordem inversa, começando pelos tanques mais próximos da proa e esvaziando os tanques da popa por último. A ordem correta era realmente importante. Segundo John Hildebrand, professor de oceanografia que trabalhou no Flip, se o capitão encher os tanques de lastro na ordem errada, o navio gira em torno do próprio eixo em vez de mudar da posição horizontal para vertical, pois a flutuabilidade tenta trazê-lo à superfície sem sucesso. Após retornar à posição horizontal, o Flip era rebocado para casa e se preparava para outra missão. Embora seja mais famoso por afundar sozinho, o Flip tem grande importância na oceanografia. Equipado com 2 laboratórios, era muito flexível para equipamentos externos, permitindo instalação de sensores conforme os cientistas desejassem. Além disso, ele vinha com 3 braços de lançamento, cada um com 18 metros ou 60 pés de comprimento, permitindo que os cientistas instalassem equipamentos como quisessem, e eles podiam até mesmo prender esses equipamentos ao casco enquanto ele ainda estava submerso. O trabalho mais importante realizado pelo Flip foi, é claro, para o já mencionado programa Sub-Rock. O projétil nuclear do programa Sub-Rock seria lançado sob a superfície, romperia a superfície e seguiria em trajetória balística. Durante o voo, ele cairia na água perto da posição presumida do submarino inimigo e detonaria. Não era preciso acertar diretamente o submarino inimigo, mas sim estimar direção e distância. O Flip foi essencial para descobrir como fazer isso. Cientistas a bordo instalaram lasers e localizaram objetos submersos, emissores de som já definidos. O fato de o Flip ser tão incrivelmente estável fez a diferença entre o fracasso e o sucesso nesses testes. Também houve uma interferência menor por conta do som. O Flip não possuía propulsão e os geradores que alimentavam os instrumentos ficavam isolados na proa, acima da linha d'água. Os lasers para medir distância eram montados nos braços, longe dos instrumentos, minimizando interferência. Os resultados foram surpreendentes na época. A equipe científica do Flip conseguiu estudar a física dos processos de volume no oceano e na atmosfera marítima próxima, logo abaixo da interferência, usando o sonar Doppler, que suporta uma faixa de frequências entre 70 e 5.200 kHz. Isso é realmente importante, já que o sonar Doppler tem sido usado por anos para navegação subaquática. É o tipo de coisa que você encontra em um submarino. Após instalar sonares Doppler no Flip, a equipe científica conseguiu estudar o movimento das ondas em 1 quilômetro cúbico, com precisão inédita. Mediram o movimento do oceano com precisão de 1 centímetro por segundo em até 20 metros dos sonares. As descobertas foram um grande avanço na detecção de distância subaquática da Marinha dos Estados Unidos, um dos maiores problemas dos submarinos na época. Além de simplesmente descobrir como encontrar com mais precisão alguém que você quer eliminar, o Flip também ajudou em outras descobertas. John Hildebrand recorda que havia uma escada no topo do navio, permitindo à tripulação subir 30 metros acima da linha d'água para ter uma visão desobstruída. Inicialmente importante para experimentos de sonar, logo virou estação de observação de baleias.
Hildebrand disse que nenhum outro lugar ou navio oferece essa coordenação entre identificação de espécies, gravação de vocalizações de baleias e observação de comportamento. Sentados no topo do Flip, a equipe observou os rituais de acasalamento e o uso do canto por baleias azuis e baleias fin na sedução. O Flip também foi fundamental em uma das expedições mais recentes, que teve como foco estudar como o ar e o mar trocam gases e aerossóis. Essas descobertas são valiosas para fins militares e meteorológicos, pois ajudam a entender como feixes de radar passam rente à superfície da água e como se formam tempestades. A meteorologista Qin Wang afirma que nenhuma outra plataforma permitiria sua pesquisa. O corpo cilíndrico estreito do Flip permite que ar e água fluam suavemente, possibilitando medições mais precisas. A plataforma recebe elogios por ser muito silenciosa devido à ausência de motor. Além dessas descobertas, o Flip também foi usado em estudos prolongados no Alasca e Havaí para entender a geração de ondas em tempestades. Ele analisou a turbulência e a estrutura térmica do Pacífico, fez uma dúzia de estudos sobre ondas e a relação entre temperatura e ondas sonoras, além de observar a transferência de energia entre oceano e atmosfera. Assim, o Flip ganhou reputação em círculos oceanográficos, mas sua aposentadoria se aproximou nos anos 90. O Flip tinha limitações estratégicas que quase causaram sua aposentadoria precoce no fim do século XX. Para começar, não podia ser usado muito ao norte. A Marinha dos Estados Unidos queria pesquisar no Ártico, mas engenheiros do Flip alertaram que o navio era vulnerável a ondas com períodos acima de 17 segundos. Intervalos de ondas nessa faixa poderiam causar um desequilíbrio, colocando o navio fora de fase com as ondas, e isso poderia fazê-lo mergulhar abaixo da superfície. O Ártico é conhecido por ondas mais altas e com períodos mais longos, e isso imediatamente desqualificou o Flip de viajar para o extremo norte. Outro motivo pelo qual o navio precisava evitar o Ártico era o aço utilizado em sua construção. O aço de alta resistência tipo 4, 140, tem um desempenho ruim em baixas temperaturas. Por isso, a instituição Scripps, que operava o Flip para a Marinha, cogitou financiar um Flip 2 aprimorado em todos os aspectos, mas a ideia não se concretizou. O Flip continuaria operacional até 2017, quando realizou sua missão aparentemente final. Ironicamente, ele ficou em espera e, após cortes de financiamento devido à Covid, decidiram desmantelar o navio. Segundo Rob Sperrick, responsável pelo programa de embarcações do Escritório de Pesquisa Naval, seriam necessários cerca de 8 milhões de dólares para manter o navio por mais 10 anos, valor que poderia ser melhor investido em outro lugar. A Marinha enviou o navio a um estaleiro mexicano para desmontagem e o destino parecia certo até DIP intervir. A empresa do Reino Unido, especializada em pesquisa submarina, busca criar habitats subaquáticos como a Estação Espacial Internacional, o que explica seu interesse pelo Flip. A DIP planejava criar uma versão moderna do Flip, mas, ao saberem que a embarcação original seria desmontada, optaram por comprá-la e levá-la à França, onde passa por reparos e modernização. A DIP realizou de forma poética o equivalente empresarial da manobra característica do Flip. Quando todos achavam que ela afundaria, encheram os tanques de lastro metafóricos com ar e trouxeram o navio à superfície. O novo Flip terá laboratório ampliado, sensores e instrumentos de pesquisa superiores, e há rumores de que será usado para lançar veículos submarinos. O Flip em si deve ser relançado em algum momento de 2026, escapando da morte por meio da modernização e mantendo firmemente seu título de navio mais estranho que já navegou pelos 7 mares. Obrigado por assistir.